Oi pessoal, aqui é o Marco de novo com mais um vídeo e o assunto do vídeo de hoje é o que é SSM. Como sempre, eu queria trazer uma abordagem um pouquinho diferente ao explicar o que é SSM, porque já tem muito material sobre isso na internet e geralmente eles usam os termos técnicos que nem sempre a gente sabe o que significam. Então meu desejo é fazer um vídeo um pouquinho mais interessante, diferente, e que ao final desse vídeo você tenha um entendimento um pouco melhor sobre o que é SSM. Lembrando que esse canal tem como público-alvo, além dos apaixonados por SSM, pessoas que queiram trabalhar com esse material também. Então pode ser que em algum momento eu entre um pouquinho mais no assunto técnico, mas eu vou tentar manter a simplicidade, porque a parte técnica mais pesada já está lá dentro do nosso curso. A maior dificuldade de falar sobre o que é SSM é explicar com palavras uma percepção que na verdade deveria ser sensorial. Como eu faço para uma pessoa que está do outro lado da tela entender o que é um material quando na verdade isso deveria ser percebido através de um toque e de um manuseio na peça? Quando eu falo para você sobre um vidro, você imagina um vidro. Você sabe que ele é gelado e você sabe que se martelar um vidro, por exemplo, que ele vai quebrar. Quando eu falo para você sobre um MDF, você sabe o que é um MDF. Você sabe que ele é frio, mas não é gelado como um vidro. Você sabe que se martelar um MDF, ele não vai quebrar. Ele pode até marcar, mas não vai quebrar. Então, pensando por esse caminho, eu acho que uma maneira de conseguir transmitir para você, através de um vídeo, o que é SSM, é a partir da explicação das resinas. Porque o material base para a fabricação de SSM são as resinas. Então vamos lá, resinas são líquidos, viscosos e que têm a capacidade de endurecer e formar peças sólidas. São dois os tipos de resinas usadas em SSM, acrílicas ou poliéster. Essa resina que você está vendo na minha mão aqui no vídeo é a resina poliéster. É uma resina de custo baixo, fácil de encontrar no Brasil e muito utilizada em alguns artesanatos que você já deve ter visto por aí. Como esses cubos, por exemplo, de resina, existem algumas incrustações que são feitas com resina e vários tipos de objetos. É importante salientar que existem resinas poliéster específicas para uso em SSM, como a resina feita pela Hyco, por exemplo. Eu imagino que as grandes fábricas de SSM poliéster não usem exatamente essa resina usada para fazer artesanatos. Mesmo assim, existe toda uma fórmula para acrescentar várias propriedades nessa resina poliéster, como o aditivo anti-amarelamento, por exemplo. E a minha intenção aqui é só citar algo que você reconheça, que você já viu em algum lugar, para que você consiga ter uma referência do toque que tem, de como é o material. Continuando, o acrílico é um material mais conhecido. A resina acrílica usada em SSM é a polimetilmetacrilato. A resina acrílica oferece muitas vantagens sobre a resina poliéster. Ela é mais resistente fisicamente, ela tem mais resistência ao amarelamento, ela é mais macia para ser trabalhada e acho que a maior vantagem de todas é a capacidade que ela tem de ser termomoldada. Ou seja, ela fica maleável quando aquecida e assim você pode criar várias formas, curvas, orgânicas com esse material. Isso soa incrível quando se fala em material para bancada, mas se você se lembrar, por exemplo, aquelas plaquinhas de preço de loja que são feitas de acrílico, elas são dobradas e moldadas usando técnicas de aquecimento. Essa é uma propriedade já bastante conhecida do material acrílico. Essa capacidade de termomoldagem praticamente não acontece com poliéster. O poliéster até amolece com o aquecimento, mas ele se curva muito pouco e se você tentar fazer uma curva mais acentuada, ele pode quebrar. Como ponto negativo da SSM acrílica, somente o preço mesmo. Ela é mais cara, a resina acrílica é muito difícil de encontrar no Brasil e geralmente ela é importada e as chapas também são importadas. Até o momento eu não sei de nenhum fabricante de SSM acrílica nacional, brasileiro, mas de poliéster já tem fabricação 100% nacional. Agora que já falamos um pouquinho sobre as resinas, vamos ao jeito tradicional de explicar SSM. É um material sintético feito de 33% de resinas e 66% de materiais minerais, sendo o principal deles a alumina trihidratada, que pode também ser chamado de trihidrato de alumina ou ATH. Agora eu vou acrescentar algumas informações e você vai começar a entender tudo isso. Esses materiais minerais adicionados à resina, eles são chamados de cargas. A principal carga utilizada, a alumina trihidratada, ela é a matéria-prima do alumínio.
é esse pó branco que eu estou mostrando para vocês. A alumina trihidratada ela é um retardante de chamas e um supressor de fumaça, ou seja, ela ajuda na propriedade do material de não propagar fogo. Ele é adicionado à resina juntamente com vários outros componentes, é toda uma fórmula para fazer o produto final, e essa fórmula ela é moldada em formatos de chapas. Nesse vídeo vocês estão vendo um pouquinho da linha de produção da Duracem, que é uma das maiores fabricantes mundiais de SSM acrílica. Quando você adiciona essa carga na resina, você altera as propriedades do produto final. Lá no início do vídeo, quando fiz você imaginar o acrílico ou o poliéster, eu fiz você imaginar o material puro. O toque desses materiais puros é liso como um vidro, por exemplo, mas ele não é gelado como o vidro. Mas agora, após a adição da carga e toda a fórmula que compõe o produto SSM, o resultado final fica com um aspecto opaco e aveludado. O toque fica aveludado. É por isso que a SSM impressiona muito mais ao vivo. É um material lindo, ele é incrível também em vídeos e fotos, mas para quem nunca viu ao vivo, quando vê pela primeira vez, se impressiona muito com o toque, com a textura. É algo muito mais impressionante do que virtualmente. As chapas prontas, elas têm espessuras normalmente de 6, 9 e 12 milímetros. Bom, aqui eu tenho uns pedaços de chapas para vocês verem. Essas aqui são chapas coloridas de 12 milímetros. Vou deixar aí algumas imagens de um projeto que eu fiz usando essas cores. São cores sob encomenda, tá? Então tem essa verde, tem essa amarela, também de 12 milímetros. E aqui eu tenho um pedaço da branca tradicional. É um retalho, tá? Então um recorte arredondado aqui. E eu tenho aqui também um retalho da chapa branca de 6 milímetros. Esse de 6 milímetros ele é muito usado para revestimento. Revestimento de móveis, por exemplo. Móveis de MDF, balcões. Quando você vê o móvel pronto, ele parece ser todo de SSM, mas na verdade ele é só um revestimento. Eu tenho umas imagens aqui também de um revestimento que eu fiz de um balcão usando essa chapa de 6 milímetros. Você vê que pelas imagens parece que o balcão é todo de SSM, mas na verdade ele tem uma estrutura de MDF por baixo e foi somente encapado, digamos assim, com essa chapa de 6 milímetros. Um dos grandes trunfos do material são as famosas emendas imperceptíveis. Elas são possíveis porque os adesivos são feitos do mesmo material em forma pastosa. Talvez você já tenha visto essa informação antes, mas agora, com a explicação sobre as resinas, eu acho que você vai entender melhor do que se trata. O que você está vendo agora é um material em forma ainda pastosa. Basta não usar o catalisador que o material não endurece, permanece pastoso. Ao juntar duas peças e usar o mesmo material para fazer a colagem, agora com o catalisador, o adesivo vai endurecer e a emenda terá a mesma cor e textura da peça, ficando dessa forma imperceptível. Genial, né? E o mais bacana é que esse material é trabalhado com ferramentas comuns de marcenaria. Ferramentas como tupia, lixadeira, enfim, ferramentas de baixo custo e fáceis de encontrar. Se você acha interessante a possibilidade de trabalhar com esse material ou conhece alguém que possa se interessar, eu te convido a conhecer o meu curso de processamento de superfície sólida mineral. O meu curso é o primeiro na modalidade online no Brasil e até a data da gravação desse vídeo o único. Eu vou deixar um link para você saber mais na descrição desse vídeo. Bom, espero que você tenha gostado, um abraço e até a próxima!